nós temos segurança de fato. Essa segurança não está em nós, não está em mim, não está em você, mas somente em Jesus Cristo, em olhar para Ele, em olhar para Ele com fé obediente, com a fé sincera, genuína. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, versículos 19 a 24, é o final do capítulo 3. 1 João, capítulo 3, versos 19 a 24. Diz assim a palavra do Senhor: E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Senhor, te damos graças por tua palavra, rogamos a tua bênção de entendimento, ó Deus, e que o Senhor assim firme a tua palavra, aplique ela aos nossos corações, para que andemos de forma aprazível, agradável a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Eu não sou um entendedor de automóveis, mas uma das coisas que eu sei que todo motorista precisa fazer periodicamente é um realinhamento, tem balanceamento e realinhamento dos pneus. Quando a gente morava lá em Recife, tinha um senhor que ele tinha uma Kombi, e às vezes a gente recebia visitas, pessoal que vinha de Belo Horizonte para passar um tempo lá em Recife, por algum motivo, e ele ficava lá em casa, amigos de Vanessa e amigos meus, que se tornaram amigos meus por causa de Vanessa. E aí a gente chamava esse senhor e para que ele pudesse fazer um passeio, enchia a Kombi e a gente ia para a praia, ia para alguns lugares. Só que a Kombi dele tinha um sério problema de direção e ela ficava toda torcida na estrada e ele tinha que estar segurando ela firme, porque se ele deixasse um pouquinho frouxa, a Kombi começava a sair assim. Não precisava, a pista podia estar perfeita, mas a própria Kombi saía da linha. Então ele tinha que estar sempre ali com o braço muito firme no volante. Todo veículo precisa desse realinhamento para ele manter a direção certa, senão dá muito trabalho para o motorista. E quando a gente para pensar nisso, eu trago isso como uma analogia, como uma ilustração para a nossa vida, para a nossa jornada neste mundo. E pensando nessa analogia que eu quero olhar para esse texto aqui e a gente meditar nele com a seguinte perspectiva: a fé obediente realinha o nosso coração. Eu estou falando fé obediente por causa do que o texto coloca aqui. Se a gente falasse somente a fé realinha, já estaria perfeito, mas esse obediente tem um propósito aqui, porque às vezes falar de fé, as pessoas, não que todo mundo faça assim, mas a gente corre o risco de pensar na fé como uma crença simplesmente no sentido de dizer eu acredito. Mas a fé verdadeira, ela se mostra na obediência, e a palavra de Deus nos mostra isso aqui. Então, a fé obediente realinha o nosso coração. O capítulo 3 de João começou chamando a atenção para o fato de sermos filhos de Deus.
E com base nisso, né, nessa expectativa dos filhos de poderem ver ao Senhor, de estarem com Ele, de serem transformados realmente segundo a imagem de Cristo, de sermos como Ele é, com base nessa esperança. Então, esses filhos de Deus, nós, a igreja, o povo de Deus, devemos buscar a santidade. Não é uma coisa natural. O filho de Deus busca se purificar no mundo, ele busca a santidade no mundo. Em contrapartida, os filhos que não são de Deus, e ele fala aqui, né, os do diabo, eles vivem no pecado. Nós pecamos, mas o filho de Deus busca viver em santidade. Agora, o filho do diabo vive deliberadamente, de maneira entregue ao pecado. Ele não está se preocupando com isso. Ele não é filho de Deus. E aí, João chama a atenção, né, para o fato de que Jesus Cristo nos amou de uma forma a se entregar por nós. Ele passa aí a uma continuação do que ele estava tratando, e nesse sentido de buscar a pureza, ele fala sobre amar o seu irmão, amar uns aos outros, como irmãos em Cristo. Ele fala de forma muito prática, né? Ele diz que esse amor tem a ver com dar a vida, assim como Jesus nos amou e deu a vida. Aí ele coloca assim, é certo que nem todos vão ter que dar a vida de maneira literal por uma outra pessoa, por um irmão em Cristo. Então ele fala assim, aquele que de fato está precisando, tem necessidade, você não ajuda. Então se a gente não ajuda, ele não está amando. Se a gente ajuda, a gente está amando. Ele coloca essa questão bem prática, né? Os filhos de Deus buscam pureza, buscam santidade, buscam obedecer ao Senhor, né? E aí ele vem para essa última parte, né? O verso 18, que faz o link aí, diz assim: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. É isso que eu estava falando aqui, ele vinha dizendo antes. É o amor que se mostra em situações práticas. Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto, verso 19, né? Versos 19 e 20. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Olha que interessante. Como é que você pode conhecer? Como é que eu posso conhecer que sou da verdade, né? Ser da verdade aqui é sinônimo de estar em Cristo, ser filho de Deus, ter nascido de novo. Como é que a gente pode reconhecer? Ele diz, ele usa aqui, né, o pronome nisto, e ele está se referindo àquilo que ele vinha falando, nesse amor que se mostra na prática, né? E vamos tranquilizar o nosso coração. Aí ele diz, verso 20: pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas, né? Então, João apresenta aqui o amor aos irmãos como o modo de nós reconhecermos que somos da verdade, ou, como eu disse, de reconhecermos que nós estamos em Cristo. Amor aos irmãos, amor que se mostra de forma prática, não meramente de língua, né? Como ele diz, não meramente de palavra, mas que de fato se mostra na vida do próximo. Isso serve para nós aí nos avaliarmos, né? Balizarmos a nossa vida e sabermos que somos da verdade e assim tranquilizarmos o nosso coração. A manifestação do amor tranquiliza o coração. O coração que está inquieto, que às vezes está oscilante, né? Que está como esse carro que precisa de um alinhamento para ele poder ficar firme na estrada, né? E não dá trabalho ali. Então, o amor aos irmãos, João está mostrando isso, né, de forma bem prática. O amor aos irmãos é uma maneira de a gente tranquilizar o coração, né? Como eu tinha comentado no contexto anterior aí, o amor sacrificial. O amor sacrificial como o de Cristo, né? João tinha comparado Jesus com Caim. Caim invejou e odiou seu irmão Abel e o matou. E Jesus nos amou e se deu por nós, e morreu por nós, fez o contrário de Caim. Então, os filhos de Deus buscam andar como Jesus. Os filhos do diabo fazem o que Caim faz, né? Às vezes não vão às vias de fato de tirar a vida, né? A maioria das pessoas vai passar dessa vida sem nunca tirar a vida de ninguém,
mas ainda assim os filhos do diabo vivem a invejar e a odiar, a cobiçar o que é do outro, a fazer guerras, né? As contendas, as guerras, como diz lá em Tiago. Então, quando a gente de fato exerce esse amor sacrificial, isso serve como um meio de realinhar o nosso coração, que muitas vezes, ao longo da jornada, vai se desalinhando, né? Ele vai se enchendo das mazelas do mundo, né? Dos conselhos, dos desejos que são lançados perante nós. Ele próprio já é fonte, né? De tudo aquilo que é mal. Ele por si só, o coração por si só, ele já é capaz de produzir tudo que não serve para a nossa vida. E quando ele ainda é estimulado, fomentado tudo isso por coisas externas, por ações de outros, por ações daqueles que estão com a mente e o coração dominados por Satanás, pela ação do próprio Satanás, quando isso é estimulado, então, quando essa forcinha vem, fica mais fácil de a gente se desorientar, de a gente sair do caminho, né? E aqui o contexto era de falsos mestres pregando falsa doutrina e dizendo que Jesus não era o Cristo e desalinhando ou arriscando, né? Tentando os irmãos para que eles pudessem deixar esse caminho, a mensagem que eles tinham ouvido desde o princípio, e se voltassem para esses ensinos falsos, né? Eles corriam o risco de serem desalinhados. O amor sacrificial serve para tranquilizar, para nos dar essa certeza, nós estamos na verdade, né? O amor que se doa, o amor que vem da comunhão com Deus por meio de Cristo e do Espírito. Somente quem é nascido de Deus, aqueles que são da verdade, possuem esse amor, né? Só que ele diz, né, todavia, né, aí o coração pode, mesmo assim, nos acusar. Mesmo você exercendo amor, mesmo você buscando viver realmente para Cristo, por Cristo, seu coração pode ainda acusar você, né? Se o coração ainda assim continuar inquieto, continuar nos acusando, Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que o nosso coração. Conhece como ninguém a nossa condição perante Ele. Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem são os seus filhos. Ele conhece a todos, né? Conhece pelo nome. Deus conhece os seus filhos. Ele conhece aqueles que não são. Então, maior é Deus do que o nosso coração. E aqui, João aqui trata de uma doutrina que foi muito discutida ao longo dos séculos pela igreja, né? Que é a doutrina da segurança da salvação. É algo precioso essa segurança. Nós devemos buscar, mas ainda assim ela não é completamente intrínseca à salvação. Eu posso de fato estar em Cristo, estar salvo e ter períodos na vida, longos períodos, passar uma vida inteira lutando com essa insegurança no coração. Eu conheço irmãos assim. Conheço irmãos que já chegaram para mim, pastor, eu creio em Cristo e assim, eu sei que eu creio, eu busco viver, mas eu sinto essa incerteza. Então, é algo ruim, né? Ficar sentindo incerteza. A gente deve buscar. A carta de Pedro também fala sobre isso, né? Sobre a gente ir agregando algumas virtudes da parte de Deus, da palavra dele na nossa vida, para que o nosso coração fique firme, fique tranquilo. Mas o coração pode oscilar porque nós somos fracos, né? E ainda por cima somos pecadores. Não estamos livres no sentido de não praticarmos mais pecados. João começou na carta e tratou sobre isso, né? Ele diz, olha, se a gente disser que não tem pecado, a gente está como se estivesse chamando Deus de mentiroso, como se estivesse fazendo dele. Ele fala assim, olha, nós estamos fazendo de Deus mentiroso, né? Então, aí ele diz que Jesus é um advogado justo, aquele que está a interceder por nós à destra, à direita do seu Pai. Então, nós lutamos com o pecado e ainda assim nós somos fracos. E um fraco pode oscilar, né? Mas Deus conhece, né? O Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O ponto é, a salvação não tem a ver de maneira estrita com a minha certeza dela.
mas tem a ver com uma fé firmada no Senhor. Porque eu corro o risco, nós corremos o risco de firmar a fé em si próprio. É como se a pessoa pudesse assim, eu me garanto, eu tenho fé, eu sou de fé mesmo. Eu já vi pessoas falando assim, às vezes não tão assim, né? mas falando de forma assim, olha, eu sei que... E às vezes a maneira de se portar aí é um pouco distorcida, porque a garantia não é de que se eu tiver convicção de que eu tenho fé, é daí que eu estou salvo. A garantia é se eu me agarrar, se eu tocar na orla da veste de Jesus, se eu, com todas as incertezas, se eu crer nele, se eu confiar nele. Esse é o ponto, é Jesus. É se agarrar em Jesus, é crer, é se entregar a ele. Deus é maior do que o nosso coração. Só que aí João parte para o outro lado da história, né? Versos 21 até o 24 aí, na primeira parte do 24. Amados, se o coração não nos acusar, né? Que ótimo, né? Temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Em contrapartida, estando nós em obediência à palavra de Deus, porque o primeiro momento aqui, ele está falando para crente, está falando para a igreja, mas mesmo a pessoa crendo em Cristo, obedecendo a palavra, o coração ainda pode acusar. Agora, se a gente em fidelidade, em obediência, por isso que eu falei da fé obediente, se a gente está em obediência à palavra de Deus, e Deus nos dá esse privilégio de um coração em paz, né? Esse coração em paz gera a confiança de que nós estamos realmente em comunhão com Deus. E assim ele diz que as nossas orações são correspondidas por Deus. Alguém que crê em Deus, aquele que no verso 22 ele diz, aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Então tem uma prática de vida, tem uma manifestação prática da fé, através da obediência. E ele diz, olha, o seu mandamento é este. Aí ele faz esse resumo, né? Crer em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amarmos uns aos outros. E ele diz, segundo o mandamento que nos ordenou. Lá em João capítulo 13, no Evangelho, no capítulo 13, no capítulo 15, João apresenta declarações de Jesus que diz, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vos ameis uns aos outros. Que eu já comentei aqui, em alguns domingos aí, não é que esse mandamento era de todo novo, né? Amar o próximo, amar os irmãos não é algo que assim, é uma novidade em si, mas a forma como Jesus colocou ali, né? Ele já tinha vindo, ele já estava no mundo e ele de forma bem prática estava mostrando esse amor aos seus discípulos e agora ele está exigindo isso de uma maneira bem estrita mesmo, que nós nos amemos uns aos outros. E aqui João faz esse resumo dos mandamentos de Deus, né? A gente sabe, Deus diz, por exemplo, para não matar. A gente tratou disso no domingo passado sobre Caim. Deus diz para não matar ou para não assassinar. Isso tem a ver, inclusive, com não odiar, não ter inveja, não querer o que é do outro, não ter esse tipo de intriga, né, com o próximo. Então, se eu atendo a Deus e não faço isso, a ideia é, eu de fato estou crendo em Deus, eu estou confiando na sua palavra, eu estou obedecendo. Se Deus diz para eu honrar o meu pai e a minha mãe, se Deus diz para eu não ter outros deuses a não ser Ele, se tudo o que Deus diz na sua palavra só de fato vai buscar alinhar o coração e a vida com Deus, quem está crendo nele, quem está crendo na sua palavra. Então a obediência manifesta essa fé
genuína, sincera. É óbvio que alguém pode buscar pelas obras tentar comprar Deus. Isso é anátema. Eu querer mostrar o farisaísmo, né? Todos nós corremos esse risco, eu digo que todos nós, em alguma medida, a gente muitas vezes cai, né? A gente desalinha, né? Mas o ponto não é esse. Eu posso tentar comprar o favor de Deus, né? Isso é realmente maldito. Mas uma fé genuína vai se manifestar na prática, ela vai se mostrar no amor aos irmãos, aqui, para colocar aqui nas palavras de João. Ela vai se mostrar nesse amor, né? Quem crê em Jesus vai amar os irmãos, e nisso a lei, os mandamentos, a vontade de Deus está sendo feita. Isso agrada a Deus, né? Isso é fazer diante dele o que é agradável, né? Guardar os mandamentos, e assim a gente tem confiança de que o que a gente pede, a gente recebe. É claro também que isso aqui não é algo do tipo, encontrei um jeito de ter tudo o que eu quero. É só crer em Jesus e obedecer os mandamentos, né? Se a pessoa fizer assim, ela já não está crendo e obedecendo, o coração dela já está desalinhado, já está deslocado. É aquela semente que caiu entre os espinhos, né? Vem as preocupações com a vida, o anseio pelas riquezas, pela glória do mundo, para usar as palavras de João aqui também nessa carta, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Então, já está desalinhado, né? Esse pedir e receber tem a ver com aquele que está buscando de fato glória de Deus, santidade de vida. É um pedido que é para que, assim, não é um tipo de pedido, ou não é uma coisa específica, mas um princípio aqui. Pedidos que de fato vão cooperar para a minha santificação, para a glória de Deus, para o bem dos meus irmãos, para o bem do meu próximo. Não é tratar Deus como aquele gênio que eu vou alisar aquela lamparina e ele vai me dar tudo agora que eu quiser. Não, esse coração aí está desalinhado, está torto. Possivelmente nem sequer, né, pode ser que nem sequer de fato tenha sido regenerado. Então, mais à frente, inclusive, no capítulo 5, João comenta, né, é o pedir conforme a vontade de Deus. Pedir conforme a vontade de Deus. Né? A gente lembra do Salmo também, né, que diz para nós nos agradarmos do Senhor e Ele satisfará o desejo do nosso coração. É aquele que se deleita em Deus, em uma vida para a glória de Deus. E é óbvio também que aqui está sendo colocado de uma forma geral. Tá? Não significa que um pedido específico vai ser atendido de qualquer forma, porque está sendo dito aqui, né? Paulo pediu para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne, mas Deus mostrou para ele que a graça de Deus era suficiente para Paulo, e Paulo entendeu e aceitou, né? Então, mas isso aqui tem a ver com aliança, e Deus tem prazer em saciar, né, de graça, de bondade, de bênçãos aquele que anda na sua vontade, que busca lhe agradar, né? Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele, né? Mais uma vez aqui a gente percebe palavras semelhantes ao Evangelho. Lá em João 15, Jesus diz que é a videira verdadeira, né? O seu pai é o agricultor, nós somos os ramos. Aquele que permanece nele, o Pai limpa para que ele dê mais fruto ainda. Aquele que permanece nele dá fruto. Aí o Pai cuida, limpa para que dê mais fruto ainda, né? Ele diz aqui, aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. Então, a fé em Cristo nos leva a amar os irmãos. A fé é o instrumento dessa união com Cristo, né? Dessa inserção em Cristo. É olhar para Ele com fé, é ouvir a Sua palavra e confiar e crer nele, e assim buscar uma vida de obediência a Cristo, obedecendo a Sua palavra, né? A fé é esse instrumento, digamos assim, essa ferramenta, né? Esse meio que
nos une a Cristo e assim nos une a essa comunhão com o corpo de Cristo, com os santos, né? Aquele que permanece, que guarda os mandamentos, ou seja, aquele que crê, permanece em Deus e Deus nele. E aí ele termina, né? E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. É como que ele já está acrescentando um outro componente aqui, que é o Espírito, e já apontando para o que ele vai falar em seguida, que é o capítulo 4 aí, que a gente não vai meditar hoje, né? Mas ele coloca aqui esse outro elemento, né? Que é o Espírito Santo, que ele nos deu. E nisto conhecemos que ele permanece. Lá em cima ele disse, quando a gente ama os irmãos, a gente tranquiliza o nosso coração. A gente pode ter certeza de que nós estamos realmente em Cristo, firmados nele. E aqui ele fecha dizendo, pelo Espírito. Pelo Espírito. Pelo amor, pelo Espírito. O Espírito Santo enviado a nós é quem gera em nós confiança e paz de que somos filhos de Deus. Esse amor aos irmãos que tranquiliza o coração é gerado em nós pelo Espírito Santo. O Espírito que nos regenera, que abre o nosso coração para Deus, para Cristo, para crermos nele, na sua palavra, para querermos agradar a ele em tudo. É o Espírito. É quando nós ouvimos o Evangelho e o Espírito quebrando o nosso coração para crer no Evangelho. Como João diz, a mensagem que nós ouvimos desde o início. Quando a gente ouve e crê, é o Espírito quem está agindo em nosso coração, abrindo ele, gerando fé. Essa fé que se agarra com Cristo, que confia nele e que assim busca obedecer. E quando a gente está obedecendo, ela gera, essa obediência vai gerando paz, vai gerando essa tranquilidade, vai estabilizando, vai realinhando o coração, para a gente saber que eu de fato estou em Cristo, eu estou andando com Cristo, eu estou andando na verdade. Toda essa obra é do Espírito, toda essa obra é do Espírito Santo em nós. É Ele quem nos liga a Cristo e nos liga uns aos outros, para que assim a gente desfrute de comunhão, para que assim a gente possa mostrar amor sacrificial. É o testemunho do Espírito em nosso coração, inclusive. Paulo fala sobre isso lá em Romanos. O Espírito testifica junto ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Então, esse Espírito, né, que está testificando em nós, o Espírito de Deus, ele está gerando em nós santidade de vida. Isso não significa dizer não pecar mais, não ter mais pecado. Já falou sobre isso, eu comentei. Mas ele está nos tornando cada dia mais e mais semelhantes a Cristo. E à medida em que essa obra dele está acontecendo, também a segurança vai sendo estabelecida em nosso coração. Então, é obra do Espírito, é o próprio Espírito quem gera fé salvadora em Cristo e o consequente amor para com os irmãos. O resultado das ações do Espírito Santo em nós é a certeza que ele nos dá de nossa adoção por Deus, né? De que nós somos filhos de Deus, como João começou o capítulo dizendo, e assim a certeza da nossa salvação, da nossa comunhão eterna com Deus e com todo o povo de Deus. Enfim, irmãos, nossa vida deve ser caracterizada pela fé em Cristo e assim pela manifestação prática dessa fé na comunhão de amor entre irmãos, né? Manifestação prática mesmo. Maneira de realinharmos o nosso coração atribulado. Você tem um carro desalinhado, leva lá no mecânico, ele mexe lá nos pneus, ele ajeita e você volta para a estrada e fica tudo beleza. A maneira de ter um coração realinhado, se o coração está inseguro, se o coração está inquieto, se há temores ali, a maneira de realinhar o coração é nós nos voltando para Cristo. Essa fé obediente, que se agarra a Cristo e que busca andar na sua palavra. Às vezes nós buscamos realinhamento para a nossa vida em coisas exteriores. Então, tem coisas boas que podem cooperar com a nossa jornada. Às vezes a pessoa está atribulada, está assim, minha vida está meio... Não
está andando bem. Eu já sei, eu vou fazer uma arrumação na minha casa, vou mudar a decoração, tudo, vou começar a mexer. Às vezes eu estou atribulado, o problema aqui, e daí eu começo a mexer em coisas externas, que podem ser boas, né? Como eu disse, arrumar a casa pode ser bom. Já sei, eu estou precisando encher a minha mente, ocupar, então eu vou fazer um curso. Mês que vem, ano que vem está chegando aí, vou fazer um curso. Um curso pode ser muito bom para a sua vida. Pode cooperar. Né? Mas não é o ponto. Né? Até outras coisas mais aprofundadas, como terapia. Tudo, se for de uma maneira coerente, pode servir. Mas o ponto nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus, e mais, como povo de Deus, somos filhos de Deus, vivemos numa aliança que foi estabelecida entre Deus e nós por meio do seu Filho, que morreu para nos integrar nessa comunhão com Deus. O ponto nevrálgico, fundamental para a nossa vida, não está em nada, em outra coisa, mas em Cristo, em voltar-se para Cristo pela fé, e assim buscar conhecê-lo na sua palavra, e andar nela, querer viver nela, dia após dia. E assim, de maneira bem prática, isso vai se manifestar em amor para com os irmãos. O coração é alinhado. O Espírito vai trabalhando nisso tudo, porque quando a gente ouve a palavra e se conscientiza disso e começa a buscar isso, já é o agir do Espírito. Então, o querer e o realizar vem de Deus, e daí as coisas começam a acontecer. Isso não significa que não vão haver lutas, isso não significa que lá na frente não possa ter novos desalinhamentos. Na verdade, esse é um trabalho constante de todos os dias. Né? O carro você vai lá uma vez e talvez só volta lá no ano seguinte. Né? Mas quanto ao coração, a gente precisa todos os dias da nossa vida. A gente não pode relaxar na busca em conhecer a Deus. Né? Nós não podemos relaxar em amá-lo e obedecer a sua palavra. Isso, com certeza, nos levará a dúvidas sobre a nossa condição. O pecado gera dúvidas. E o desleixo com o Senhor já é pecado. Claro que existe gravidade, né? Existem aqueles pecados mais ativos de você ir lá e fazer alguma coisa escancaradamente contra Deus. Mas esse desleixo, é aquele pecado que parece meio assim tão imperceptível, ele vai abrindo portas. Então nós precisamos dia após dia desse realinhamento do coração junto ao Senhor. O domingo é um dia separado por Deus para esse realinhamento. Sua semana para. E daí você fica diante de Deus, junto com os irmãos, diante da palavra dele, para que você tenha paz. Né? A ordem de Deus, inclusive, é para a gente não ficar preocupado com as coisas da semana. É para se realinhar mesmo, para amanhã, segunda-feira, aí você vai encarar a semana com os olhos em Cristo, com os olhos, com o coração fincado em Cristo. E se as incertezas e inquietações surgirem, mesmo na fidelidade, Deus é maior do que as nossas incertezas. Se o coração estiver ainda ali, Deus é maior do que o coração, do que essa consciência que às vezes é muito cri-cri, né? Mas é olhar para Cristo. Não é buscar, eu vou me livrar disso, desse sentimento. Não, olha para Cristo e continua olhando para Cristo, na palavra, nas orações, na comunhão. Vamos orar e vamos louvar ao Senhor para nós nos despedirmos. Senhor, nós te damos graças por mais uma vez podermos estar na tua